Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela sua atenção, por ter dado uma atenção especial para esse canal, compartilhando nossos vídeos, como também se inscrevendo e participando com like para divulgar mais o nosso trabalho. É um trabalho voluntário que o Espírito Santo tem colocado no meu coração para levar uma palavra de fé e de esperança. Quero estar aqui, nesse momento, voltando a um texto da palavra de Deus, onde está em Daniel, no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, do versículo 8 apenas, que diz: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não se contaminasse. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Apenas até aqui, parte do versículo 10. Amigos e amigas, Daniel com grande desafio à sua frente, um jovem adolescente, cerca dos seus 17 anos de idade, a estimativa que tinha para a idade de Daniel daquele momento. Da linhagem real da tribo de Judá, posso dizer as meninas dos olhos de Israel, sendo levado cativo para a Babilônia, uma nação desprovida do temor e da obediência a Deus, uma nação pagã, uma nação onde se adorava outros deuses e não se curvavam diante do Deus de Israel. Portanto, Daniel, levado e selecionado pelo chefe dos eunucos, a mando do rei, para que fosse treinado, orientado, instruído em todo o sistema do padrão real, para servir diante do palácio do rei. Ele e mais 3 amigos, 3 companheiros, também cativos da tribo de Judá. Diante de uma situação caótica para Daniel, visto que era um jovem temente a Deus, obediente a Deus, santificado a Deus. E diante dessa situação que Daniel se encontrava, o jovem Daniel, ele propôs no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei, com a bebida que o rei determinou que todos os jovens que fizessem parte desse preparo, desse treinamento, e Daniel com seus 3 companheiros estavam diante dessa situação. Mas tem uma coisa, Daniel, ele servia a Deus e não queria se contaminar,
Poderia ele, até na sua juventude, dizer: eu sou jovem, tenho muito ainda à frente, tenho minhas perspectivas, tenho meus alvos, meus ideais. Diante de uma nação estranha, estou como cativo, eu devo fazer a julgada do rei ou cumprir as suas determinações. Estou sujeito, estou submisso. Mas Daniel, ele propôs o seu coração de não se contaminar com as iguarias, com as bebidas, com a ração, com a alimentação que o rei havia determinado. E diante de uma nação pagã estava Daniel e seus 3 amigos. Mas Deus era com Daniel. Era um jovem que orava a Deus. Registra assim da caminhada da vida de Daniel. 3 vezes ao dia ele tinha a prática da oração, falar com Deus, conversar com Deus. E posto diante dele a ração, as bebidas, aquilo que deveria de participar segundo a determinação do rei. Mas Daniel propôs o seu coração de não se contaminar. Que virtude daquele rapaz, daquele jovem hebreu. E ele se dirigiu a Aspenaz, o chefe da cozinha, o chefe que estava encarregado do procedimento da alimentação daquele agrupamento de jovens, que Daniel se enquadrava com todas as suas habilidades e condições de seleção do pessoal para servir diante do palácio real. Que posição importante que Daniel foi escolhido para estar participando, mas ele temia Deus, ele servia a Deus, ele obedecia a Deus. E se dirigiu a Aspenaz, pedindo-lhe que lhe concedesse a ele e seus amigos outro tipo de alimentação, para que ele não viesse se contaminar com as iguarias do rei. Aspenaz, de primeira mão, sentiu uma solicitação, um pedido muito difícil de ser atendido, porque toda a responsabilidade estava sobre ele. Durante 3 anos precisava de participar dessa alimentação, dessas iguarias, dessa determinação do rei. Aspenaz disse: quando chegar diante do rei, pode vocês estarem apresentando uma fisionomia decaída, semblante, a diferenciação entre os demais jovens do agrupamento. Daniel pediu-lhe que lhe concedesse um experimento por 10 dias, mas Aspenaz temia o rei. Ele disse aqui no versículo 10, eu tenho medo do rei, porque naquele tempo, meu amigo, não atender uma ordem, um edito, uma determinação do rei, poderia custar-lhe a vida. Mas Deus trabalhou no coração
de Aspenaz, para que atendesse o pedido do jovem Daniel. Meu jovem, rapaz, moça, adolescente, que esplêndido comportamento do jovem Daniel. Que importância! Daniel poderia dizer: olha, eu vou com a maioria, deixa o barco correr. Poderia dizer: o que eu vou fazer? Estou em terra estranha, fui selecionado para os preparativos para a seleção, para servir o Palácio Real. Para ele era tão importante porque Daniel veio de uma linhagem real. É um dos motivos dele ter sido selecionado por Aspenaz, por determinação do rei. Mas Daniel, ele não queria se contaminar, não queria ir com a maioria. Ele sabia que Deus tinha algo tão especial para a sua vida, ele sendo fiel, sendo obediente a Deus. Quantos estão aqui no mundo dizendo: não, é ordem do governo, é ordem do prefeito, é ordem do presidente, é ordem do ministro, é determinação deles. Então, diante da determinação desses homens, eu vou me declinar. Mas não podemos esquecer que a palavra de Deus, a determinação de Deus, que está inserido na sua palavra, está acima de qualquer determinação humana. Custe o que custar, não podemos nos inclinar ao mal, a praticar aquilo que fere nossos princípios, que fere a ética cristã, ética e moral, religiosa. E foi exatamente o que Daniel propôs no seu coração, de não se contaminar, de não ir com a maioria, de não fazer parte do sistema, porque esse sistema está levando muitos a se afastarem de Deus. Quantos ministros estão afastados do propósito de Deus por causa do sistema? Quantos cristãos, quantos evangélicos estão se declinando ao sistema? Esquecendo que acima do sistema tem um Deus que está vendo tudo, que está enxergando, está analisando tudo, está registrando tudo o que está se passando aqui na terra. Daniel é um exemplo para os cristãos de hoje, que estão servindo no Palácio Real, no Palácio do Governo, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas câmaras municipais, das prefeituras municipais, aqueles servidores que estão a serviço das autoridades políticas, administrativas, muitas das vezes não querem desagradar alguém, não quero dizer não para alguém,
Até dizendo é a ordem do chefe, é a ordem do gerente, é a ordem do prefeito, é a ordem do governador, é a ordem do presidente, é a ordem do ministro, mas não esqueçamos que acima do ministro, acima do governador, acima do presidente, acima das autoridades políticas, está um Deus que está acima de tudo e de todos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tem momento da nossa vida que precisamos dizer não ao sistema em que estamos vivendo. É um sistema perigoso que trabalha para afastar o homem de Deus, a pessoa da presença de Deus. Mas Daniel, ele foi fiel ao seu Deus, custando-lhes a sua própria vida, a vida dos seus amigos, custando a vida do Aspenaz, o chefe dos eunucos, que seria o responsável pela alimentação, pela bebida, pela comida, por tudo o sistema que o rei havia determinado. Mas Daniel disse: experimenta-nos por 10 dias, diferenciando a alimentação, os legumes, aquela alimentação que não contrariasse os seus princípios éticos, morais e espirituais. Quantos estão se perdendo no sistema? Então é importante fazermos uma reflexão. Quantos que estão diante dos comandos militares? Não, mas a ordem é matar. O governo determinou que em dado momento eu posso matar, mas a Bíblia diz que não. Deus diz que não. Deus diz: não matarás. E se ele determinou para não matar o seu próximo, é para não matar. Não, mas eu sou um sargento, sou um soldado, eu sou um capitão, sou um tenente, estou debaixo da ordem do governo, estou debaixo da ordem do comando. Mas nós temos alguém acima que está acompanhando todo o procedimento humano. A determinação de Deus é para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós amamos o nosso próximo, nós desejamos, queremos o bem do nosso próximo. Queremos o bem do nosso próximo. Mas, reverendo, tem a legítima defesa, a lei me dá direito à legítima defesa, a lei dá direito à legítima defesa para matar alguém, destruir a vida de alguém. Reverendo, mas é um delinquente, é um elemento desprovido da lei. Mesmo assim, é o ser humano que precisa de Deus, como você precisa de Deus. O sistema tem falado mais alto do que os propósitos divinos, sagrados. Tem atividade profissional que precisamos fazer uma avaliação
se vale a pena nós pôr em jogo a nossa vida eterna, porque tudo isso aqui é passageiro, são coisas que passam, hoje tem, amanhã não terá mais, hoje apalpamos, amanhã poderá ser que não. Meu amigo, não vale a pena pôr em risco a nossa salvação, a nossa vida eterna com Jesus. Se a Bíblia diz não matarás, é para não matar, é uma ordem. É uma ordem de Deus. E tantos outros mandamentos, determinações que a Bíblia determina ao ser humano, mas Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar. Ele sabia que poderia pôr em jogo a sua vida, a vida dos seus 3 companheiros, poderia pôr em risco a vida do chefe dos eunucos, o Aspenaz, que poderia ser um nutricionista hoje. O nutricionista está responsável pela nutrição. Era a função do Aspenaz, trabalhar pela nutrição daquele batalhão de jovens. Mas ali no meio desse batalhão de jovens estavam Daniel e seus 3 amigos. Estavam ali. Os 3 companheiros estavam ali. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Trocaram o nome de Daniel. O nome de Daniel foi colocado o nome de Beltesazar. Isso significa príncipe de Baal. Sabe quando? Nunca. Porque Daniel não se curvou ao sistema. Daniel disse não ao sistema, meu amigo. Até quando você vai estar abraçando o sistema, o crente? Até quando você vai estar abraçando esse sistema que foi implantado, que vai longe? Até quando vai estar se curvando ao sistema? A nova ordem mundial está chegando aí. E essa nova ordem mundial, eu quero observar, tendo oportunidade, a posição de cada um que hoje está nos templos, aplaudindo, cantando, louvando, orando, de joelho, ou tal, ou de pé, pintando os templos de preto, de escuro, lá dos fundos, luzes coloridas, azuis, amarelas, vermelhas, luzes de todas as colorações. Quero ver. E Deus está de olho em todo esse sistema. Mas Daniel não se curvou. Pediu a Aspenaz que durante 10 dias experimentasse. Glória a Deus! Que posição esplêndida daquele jovem hebreu que não traiu seu Deus, que não foi infiel ao seu Deus, em momento algum foi infiel ao seu Deus. Até mesmo depois disso, traz nos registros que Daniel, mesmo diante de um edito real, que foi assinado pelo rei, com a anuência dos medos e dos persas,
para que durante 30 dias ninguém orasse a nenhuma divindade, mas só se declinasse diante do rei. Mas Daniel continuou orando, falando com Deus durante os 30 dias, 3 vezes ao dia. Não tão somente uma vez, mas 3 vezes ao dia. Daniel orava ao Senhor. E por causa disso ele foi lançado na cova dos leões, mas não negou seu Deus, não se inclinou diante de edito real. Meu amigo, minha amiga, vale a pena ser fiel a Deus. Independente das circunstâncias, ser fiel a Deus nos momentos maravilhosos, nos momentos favoráveis, não é difícil. Difícil é servir a Deus em circunstâncias adversas. E o jovem Daniel propôs no seu coração de não se contaminar e dirigiu-se às Penaz, como já lemos o texto, e pediu que durante 10 dias fizesse o teste a ele e os seus 3 amigos. Daniel até aí foi leal, foi fiel até aos seus amigos. E fiel. Ele não foi individualista. Não foi egoísta. Ele poderia dizer: vou ver ao meu lado os outros que se virem. Mas não, ele viu o seu lado de hebreu, de servo de Deus. E também intercedeu pelos 3 amigos. Glória a Deus. Aspenaz decidiu por 10 dias experimentá-los, com alimentação diferenciada, sem as iguarias e as bebidas do rei. Você que está aí no vinhozinho, você que se diz evangélico, que hoje em dia não está tendo diferença por aí, está tudo se igualando. Não se dizem nem mais evangélicos, se diz cristãos. Cristãos. O evangélico se diz cristão, o católico se diz cristão, o espírita se diz cristão, o outro lá se diz cristão, cristão. Será que ser cristão é sinônimo de Cristo, de seguidor de Cristo? E Jesus disse: sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, os bebedores de vinho, de cerveja, de uísque, de cachaça, de toda sorte de bebidas que tem por aí, Daniel se afastou. Não, estou fora disso. Não quero me contaminar. E Aspenaz, chefe dos eunucos, que poderia ser o nutricionista de hoje, ele diz: vamos experimentar por 10 dias. Glória a Deus. Daniel se alegrou. Seus amigos, companheiros, também ali alinhados, fiéis, leais. E após os 10 dias de experimento, o rei, ou que seja Aspenaz, fez uma avaliação dos 4 jovens. Os 4 jovens se destacavam entre todos mais do batalhão, do agrupamento, suas fisionomias mais vistosas, suas aparências mais vistosas. 10 dias.
Em apenas 10 dias houve a diferença. Em 10 dias, sim. Os 4 jovens diferentes, semblantes brilhantes, aspectos brilhantes. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Quem tem o Espírito de Deus, o seu aspecto brilha, sua fisionomia brilha, seu olhar brilha. Brilha porque o brilho de Cristo está ali presente na vida da moça, do rapaz. Não precisa se integrar no sistema, nas iguarias que o mundo está propondo, que o mundo tem proposto. E até muitos que estão hoje nas igrejas, nos templos, se dizendo cristãos, estão aliados às modas, às vestimentas pagãs, escandalosas, sensuais, que dá até vergonha hoje nos templos. As lideranças, as obreiras, se dizendo obreiras, se dizendo pastoras, todas sensuais, maquiadas, pintadas, cabelos de várias cores e tantas coisas, aliadas ao sistema, obreiros nos altares, calças apertadas, sensuais, a sensualidade, linguajar, parecendo palhaços nos altares, com piadinhas, com tanta coisa. Meu amigo, onde chegou? Onde chegou aqueles que se dizem servos, que se dizem ministros, que se dizem trabalhadores do Evangelho? Onde chegou? Isso o Espírito de Deus anoja disso, porque o pecado fede as narinas de Deus, faz mal aos olhos do Criador, que fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Reverendo, isso não tem nada a ver. Isso são mentiras dos demônios da sensualidade, da lascívia, da vaidade, das luxuarias. Isso é engano deles. Tenhamos cuidado, nós que servimos a Deus, que queremos ser fiéis e leais ao nosso Deus. Mas Daniel propôs o seu coração de não se contaminar. E após os 10 dias de experimento, o Aspenaz, o chefe, o encarregado, o responsável, o nutricionista, ele viu a diferença, aleluia. Ele viu a diferença no semblante de Daniel e dos 3 amigos, ao ponto de que a alimentação que ele estava servindo a Daniel, servindo aos seus 3 companheiros, passou a inserir para todo o agrupamento. Passou a servir todo o agrupamento. Essa é a diferença do crente. Do crente que influencia os seus amigos de trabalho, lá na sessão onde presta serviço, lá no Congresso Nacional, onde está o deputado, onde está o senador. Bom seria que eles seriam a diferença para com os demais. O médico
cristão que serve a Deus ser a diferença lá na medicina, lá no consultório, lá onde presta serviço no hospital, a luz que brilha no semblante do médico, da médica, do enfermeiro, da enfermeira que serve a Deus, do oficial que serve a Deus das Forças Armadas, lá na Marinha, na Aeronáutica, lá no Exército Brasileiro, lá nas forças auxiliares, onde estão servindo, que seja a luz que brilha, que seja o sal que tempera, que seja o óleo que não mistura com a água, que seja a luz do mundo, que seja o que Jesus falou, que nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Meu amigo, minha amiga, Daniel e os seus 3 amigos foi um exemplo de santidade, de pureza, de separação, ali diante do batalhão, do agrupamento de jovens selecionados, treinados para servir o Palácio Real. Deus fez Daniel prosperar, os seus amigos prosperarem, os seus companheiros prosperarem ali no Palácio Real de Babilônia, na nação pagã, na nação onde as trevas sucumbiam à luz, mas ali diante da presença de Daniel e os seus amigos, seus companheiros, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 3 companheiros que fizeram com que a luz brilhasse na escuridão da Babilônia, nas trevas da Babilônia, porque o Espírito de Deus estava na vida daqueles 4 jovens selecionados, que foi selecionados para servir o Palácio Real. E ali Deus abençoou e fez aqueles 4 jovens prosperar diante do reinado de Babilônia. Senhor meu Deus, eu oro, ó Deus, neste momento apresentando este homem, a mulher, a moça, o rapaz, o adolescente, a criança. Apresento diante de ti, meu Deus, os que passam por momentos difíceis desta hora, uma decisão a tomar, uma decisão difícil como aconteceu com Daniel, mas ali, meu Deus, o Senhor foi com ele naquela situação, e tenho certeza que mediante a decisão desta pessoa, o Senhor possa, ó Deus, estar acompanhando dentro do propósito que o Senhor tem para este homem, a mulher, a moça, o rapaz, livrando do mal, livrando-os da perseguição, das tentações, das mesadas, livrando-os, ó Deus, das iguarias que este mundo, que o sistema prepara, meu Deus, para levar o cristão a pecar, para levar o homem, o servo, a serva, a afastar-se da sua presença. Pai, eu suplico a ti para que a vida seja fortalecida pelo teu poder. Se tiver alguém doente, enfermo nesta hora, eu suplico a ti, para que a enfermidade, o mal, todo espírito de enfermidade e de doença, seja nesta hora repreendido em nome de Jesus Cristo. O poder do câncer, da leucemia, o tumor canceroso onde estiver na carne, nos ossos, nos tendões, no estômago, na coluna, onde estiver nos nervos, ó Deus, atingindo todo o corpo, que seja repreendido em nome de Jesus Cristo, ó Deus, suplico a ti, com a tua mão poderosa, e seja desfeita de
toda enfermidade, todo mal, todo espírito atormentador que atormenta este homem e a mulher, tirando a paz, não deixando dormir, não deixando descansar, colocando preocupação excessiva, aquele que vê vultos, ouvem vozes, que sejam esses demônios, esses principados, essa potestade repreendido, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Ouvintes, que Deus te abençoe e te guarde, fique em paz. Muito obrigado pela sua atenção. Você pode compartilhar, dar um like e também levar essa mensagem a mais pessoas que precisam de ter um encontro com Jesus através da sua palavra. Quem despede é o seu amigo Reverendo Moisés Olegário de Brito. Até o próximo vídeo, assim queira o Senhor, o nosso Deus. Até lá.